o mesmo nível. O Corinthians foi o que teve mais dificuldade. Né? O Cruzeiro reverteu bem, seu jogo contra o Náutico. Flamengo. O Flamengo sobrou, podia até emprestar gol pro Corinthians. Né? O Palmeiras passou. O São Paulo, dificuldade muito ano, mas passou também. Hoje foi oferecido o Paulo Bento, em português, que dirigiu a seleção da Coreia. É bom treinador, na sua opinião? Eu vi ele, não conheço. Você quer Paulo Bento? Fala galera que vive futebol, tudo beleza? Pra você que não me conhece, me chamo Emerson, falo aqui do canal Vive Futebol. E ontem o Corinthians conseguiu vencer o Remo por 2-0 com um gol praticamente no último minuto, faltando ali 2 minutos pro fim da partida. O Roger Guedes conseguiu fazer o gol. E aí levando assim a partida para os pênaltis. Devolveu o 2-0 que foi lá em Belém e conseguiu reverter em casa levando para os pênaltis. Cássio brilhou mais uma vez pelo Corinthians, Roger Guedes converteu o pênalti dele. Mas aí depois de tudo isso, 2 da manhã a gente esperando aqui, né, querendo saber como que ia ficar a situação. 2 da manhã o Cuca foi para a entrevista e deu adeus ao Corinthians, falou que a família pediu que ele saísse, que chorou na frente dos jogadores e tal, mas que ele não podia mais continuar. E hoje, no programa da Jovem Pan, o Vampeta trouxe uma informação que aquele técnico, o Paulo Bento, que treinou a Coreia do Sul pela Copa do Mundo de 2022, foi oferecido ao Corinthians. Vamos ver a informação que o Vampeta soltou. No final do vídeo nós deixamos nossa opinião. Eu sei que o Corinthians não jogou bem. E isso está falando assim, o Roger Guedes pode ser. É o principal jogador do ataque. Lutou, né? Lutou, mas é aquilo, para sequência, eu sempre sou favorável sempre a ir consertando, ganhando do que perdendo, fica mais difícil. Principalmente a fumaça que estava. Né? Das favoritas, todas as rodadas até ontem, todos os favoritos passou. Um equilíbrio Sport Curitiba, ali para mim tá. Um tá na Série B, outro tá na Série A, mas é o mesmo nível. O Corinthians foi o que teve mais dificuldade. Né? O Cruzeiro reverteu bem, seu jogo contra o Náutico. O Flamengo sobrou, podia até emprestar gol pro Corinthians. Né? O Palmeiras passou. O São Paulo, dificuldade muito ano, mas passou também. E o Corinthians teve que reverter. Reverteu, tá na próxima fase. Mas o futebol jogado, muito abaixo mesmo. Principalmente para uma equipe que vai enfrentar times de maior poder de calibre, né? Internacional, Flamengo, Atlético, Palmeiras. Tem um clássico no sábado. Não jogou bem, passou. Mas é aquele negócio, né, Vamp? Chegou no ano passado, chegou na final e quase foi campeão. Foi chegando. Só então a Copa do Brasil também é o grande otimismo. No ano passado o Corinthians deu uma goleada no Santos, reverteu aqui contra o Atlético Goianiense, que era time de Série A também. Né? Mas a temporada é o seguinte, pilhado. Você vai pegando, já estamos indo para maio aí, daqui a 3 dias estamos em maio. Não classificou no Paulista, para as finais, nem para a semi. Né? Quase ficou na Copa do Brasil. Perdeu agora para o Argentino Júnior na Libertadores. Tem o Palmeiras, depois tem o Del Valle. Foi uma mal partida. E com a saída do Cuca, hoje foi oferecido o Paulo Bento, em português, que dirigiu a seleção da Coreia. É bom treinador, na sua opinião? Eu vi ele, não conheço. Você quer Paulo Bento, ser ex-atleta e dirigiu a seleção da Coreia. Foi oferecido. Tem isso, né? A gente... Agora vai chegar assim, eu tô falando assim, do que eu tô sabendo hoje, me falaram. Lá. Falaram do Luxemburgo também. Ofereceram, falou, esse momento agora que não tem treinador, vai oferecer Deus e o mundo. Vai chegar geral, né? Tem isso, né? Cada escritório vai trabalhar com o seu, né? Tem isso, né, Mauro César Pereira? Porque a saída do Cuca, dentro do campo, falando em campo, é ruim pro Corinthians. Porque era um treinador de maior nível que o Corinthians poderia contratar nesse momento. Era um cara que estava abraçado pelo time. O time você vê até nas declarações dos jogadores. Eles foram abraçar o Cuca depois da disputa por pênalti. Disseram, tem que ver aí a situação do Cuca fora de campo, mas dentro de campo ele ajudou muito o time. Foram abraçar depois da disputa por pênalti. E é um bom treinador. É um grande treinador o Cuca. Conquistou títulos, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil. Um treinador de conquistas. E hoje no futebol brasileiro, a gente tem, lembrando aí, o Tite não quer. O Tite já deixou claro, a minha família não quer que eu comande nenhum time no Brasil nesse ano. Então o Flávio Prado ontem ele bancou, o Tite não vai ser. Aí a gente tem o Carille, que tá bem no Japão, mas que também na última passagem não agradou tanto. O Nilson lembrou agora o Vanderlei Luxemburgo. Tirando esses, não tem treinador no Brasil, né? A não ser o Thiago Carpini. Se quiser, vamos investir nesse cara, vamos ver se é um jovem treinador, que foi o treinador do Água Santa.
Porque faltam opções agora pro Corinthians se não for um treinador do exterior. Bem, eu acho que o Luxemburgo não é opção para nenhum time grande há muito tempo. O Dorival Júnior era uma opção, mas o Corinthians moscou nessa, né? Ficou ali pensando na vida e tudo, o São Paulo pegou antes. O Corinthians também é um clube sem dinheiro, que contrata jogadores caros sem ter condições econômicas para isso. O Corinthians que contratou o Vitor Pereira por uma grana alta também, eu acho que isso não é problema. Eles vão lá e fazem qualquer coisa. Pode até nos surpreender amanhã com a chegada de um técnico internacional caríssimo. A gente não sabe o que eles vão fazer. Mas mais do que antes de qualquer coisa, assim, é uma diretoria completamente perdida, né? Ela não sabe o que fazer, ela não tem rumo, as contratações foram muito equivocadas. A aposta num rapaz como o Lázaro foi um erro, se provou um erro, né? Colocaram um auxiliar que era analista de desempenho, a gente ficou na expectativa para ver, torcendo até para dar certo, né? Eu até falava aqui, tomara que se apresente um novo técnico, né? Mas não foi o caso, pelo menos nesse momento, né? Talvez até ele tenha capacidade, mas não para tratar um Corinthians, né? Com esse elenco cascudo, jogadores, né? Muito tempo de clube, e jogadores difíceis que ficaram depois que o técnico português foi embora, alguns deles mandando indireta, né? Alguns que inclusive não jogavam com o técnico português. Aí o técnico português foi embora, mas o time continuou jogando nada, aliás, jogando muito pior. Isso também não é discutido, né? Por que, de novo, né? Por que só se discute técnico, né? Por que a gente não discute mais o desempenho dos atletas? O que falta para essa rapaziada jogar mais? Seja com o Cuca, com o Lázaro, Vitor Pereira, com o Luxemburgo, ou com o Paulo Bento, ou seja lá quem for. Por quê? É uma pergunta que a gente deveria fazer mais. A gente dá muito mais repercussão a algumas frases supostamente de efeito de alguns jogadores do que ao desempenho deles, né? E isso também passa por eles, não é só o técnico não. Não é só o técnico não. É um elenco difícil, eu acho, e não existem grandes opções, isso já não é de hoje. Agora, o Dorival era uma opção boa, né? Um cara que a gente já discutiu essa semana aqui, no São Paulo, já chegou com o seu famoso extintor de incêndio, apaziguador, vai ali apagando os incêndios, mantendo a coisa mais ou menos controlada. É um cara experiente, sabe lidar com jogadores com esse perfil, veio no momento mais importante da sua carreira porque ganhou títulos importantes no ano passado, superou o próprio Corinthians na Libertadores e na Copa do Brasil, então seria um cara interessante, mas agora já é de São Paulo. Não tem muitas opções, de fato, o Corinthians. O Paulo Bento acho que não é uma boa escolha, o nome que o Vampeta acabou de citar, né? Oferecido lá. Que foi oferecido. Passou pelo Cruzeiro, não teve nem muito tempo de trabalhar ali, acho que não dá para avaliar, mas o que ele mostrou, por exemplo, na seleção da Coreia, eu acho que foi de uma ingenuidade assim que não dá. A Coreia tentou fazer um jogo franco com o Brasil, foi o único jogo que o Brasil ganhou na Copa do Mundo com o pé nas costas, muito em função também das falhas graves do time coreano, que é um time tecnicamente muito inferior, e tentou fazer um jogo muito franco. Então acho que aquela participação para mim já não credencia muito. Como é que ele montaria esse time do Corinthians? É um time difícil, cara. É um elenco difícil, porque você mexe com os jogadores veteranos, você tira um deles e tudo, a gente sabe qual é a repercussão. Isso ficou espirrando no Vitor Pereira um tempão depois. Porque jogadores insatisfeitos porque não jogaram. Mas quando eles jogam também, o que acontece? E você vê que a coisa está tão feia que o cara que se destaca é o Roger Guedes. Num time que tem o Yuri Alberto, por exemplo, que é muito mais jogador que ele, que não está funcionando, não está decidindo jogos. Bom, na minha opinião aí, essa situação do Paulo Bento é porque fica ventilando nomes, né? Ficam ventilando nomes. Pra falar a verdade, o time do Corinthians tá uma bagunça, mas fazer o quê, né? Não tem técnico, vão colocar o Danilo, talvez, não sei, eu tava vendo umas informações aqui. E tá aquela bagunça que é ano de eleição em clube grande, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal, deixem um comentário aí o que vocês acharam do vídeo, se vocês acharam legal, compartilha para algum amigo seu aí e valeu!